Antes de qualquer palavra ser dita em oração, existe algo essencial que precisamos fazer: silenciar o coração para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes começamos o dia correndo, reagindo às notícias, às preocupações e aos problemas, mas hoje eu te convido a fazer diferente. Hoje, pare por um instante e permita que a palavra do Senhor fale com você. A Bíblia nos ensina, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18, que imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a vista. Esse versículo não fala apenas de um milagre físico, mas de uma transformação profunda que só Deus é capaz de realizar. A história do apóstolo Paulo é uma das maiores provas de que ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça. Antes desse encontro com Cristo, Paulo era conhecido por seu zelo intenso, por sua dedicação religiosa e por sua convicção absoluta de que estava no caminho certo. Ele era respeitado, instruído na lei e influente entre os líderes judeus. Aos olhos humanos, ele parecia enxergar tudo com clareza, mas, espiritualmente, estava completamente cego. Ele acreditava defender a verdade, quando na realidade lutava contra o próprio Deus. Essa história nos confronta, porque nos lembra que é possível estar convencido, ativo e até religioso, e ainda assim não enxergar a verdade. É possível caminhar com segurança aparente, mesmo assim, estar seguindo na direção errada. Por isso, antes de pedir qualquer coisa ao Senhor, precisamos pedir visão. Visão espiritual. Um coração disposto a ser corrigido, transformado e guiado pela luz de Cristo. Se essa palavra já falou com você, escreva nos comentários amém como sinal de que você deseja ouvir a voz de Deus neste momento. No caminho para Damasco, tudo aquilo que Paulo acreditava ser sólido desmoronou em um único instante. A Bíblia relata que uma luz vinda do céu brilhou ao seu redor, tão intensa que o fez cair por terra. E, no meio daquela luz, ele ouviu uma voz que mudou sua história para sempre. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não era apenas uma pergunta. Era um confronto direto do céu com o coração de um homem. Naquele momento, Paulo percebeu algo que jamais havia considerado antes. Ele estava lutando contra o próprio Deus. O Jesus que ele rejeitava, que ele julgava uma ameaça, estava vivo, glorificado, presente. O encontro com Cristo não apenas interrompeu sua jornada, mas expôs sua cegueira espiritual. O homem que pensava enxergar com perfeição perdeu completamente a visão física. Durante 3 dias, Paulo viveu na escuridão. 3 dias sem enxergar, sem comer, sem beber. 3 dias de silêncio, reflexão e dependência total. Aquela cegueira não foi um castigo, mas um processo. Deus estava desconstruindo tudo o que Paulo achava que sabia para então reconstruí-lo a partir da verdade. Às vezes, Deus permite que percamos o controle, a clareza ou até a direção, para que finalmente aprendamos a depender dele. Quantas vezes isso também acontece conosco? Há momentos em que Deus apaga as luzes ao nosso redor para que possamos enxergar com o coração. Ele nos tira as certezas falsas para nos dar convicções eternas. A escuridão temporária pode ser o caminho para uma visão muito mais profunda. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo parecido, confuso, sem respostas claras, sem saber qual direção seguir. Mas assim como Paulo não foi abandonado na escuridão, você também não está sozinho. Deus trabalha mesmo quando não conseguimos ver. Se você crê que Deus está agindo mesmo nos momentos de silêncio, escreva glória a Deus nos comentários. No tempo certo, Deus enviou Ananias, um homem simples, obediente, que ouviu a voz do Senhor e foi instrumento para cumprir um propósito eterno. Quando Ananias impôs as mãos sobre Paulo, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que algo semelhante a escamas caiu de seus olhos, e ele voltou a enxergar. Mas aquele momento foi muito mais do que a restauração da visão física. Foi o nascimento de uma nova identidade. Saulo não apenas voltou a ver. Ele passou a enxergar tudo de maneira diferente. Sua mente foi renovada, seu coração transformado e seu propósito redefinido. O evangelho que antes ele combatia passou a ser a razão da sua vida. O homem que perseguia a igreja tornou-se alguém disposto a sofrer e até morrer por amor a Cristo. Isso é o que acontece quando Deus toca profundamente uma vida. O mundo não muda, mas a forma como vemos muda completamente. Antes de conhecer Jesus, Paulo via o evangelho como uma ameaça, algo perigoso que precisava ser silenciado.
Depois que seus olhos foram abertos, ele passou a enxergar o Evangelho como o maior tesouro que alguém pode encontrar. Isso nos ensina que o maior milagre não é quando as circunstâncias ao nosso redor mudam, mas quando a nossa visão interior é restaurada. O salmista declara no Salmo 146, versículo 8, que o Senhor abre os olhos dos cegos, levanta os abatidos e ama os justos. Esse mesmo Deus continua agindo hoje. Ele ainda remove escamas, ainda restaura visões e ainda transforma corações. Ele deseja que você enxergue quem Ele é, quem você é nele e qual é o verdadeiro sentido da sua vida. Se você deseja que Deus continue abrindo seus olhos espirituais, escreva "Eu creio" nos comentários. Quando Deus abre os nossos olhos, não é apenas a forma como enxergamos o mundo que muda, mas também a maneira como interpretamos a verdade. Duas pessoas podem ouvir a mesma palavra, ler o mesmo versículo e ainda assim sair com entendimentos completamente diferentes. A diferença não está na mensagem, mas na visão espiritual. É por isso que, até hoje, dentro da própria igreja, alguns tratam a palavra de Deus como algo opcional, enquanto outros a reconhecem como essencial para a vida. Alguns enxergam os mandamentos de Cristo como peso, como exigência difícil de carregar. Outros, porém, veem esses mesmos mandamentos como proteção, direção e amor. Alguns olham para a cruz e a consideram fraqueza. Mas aqueles cujos olhos foram abertos entendem que a cruz é o maior símbolo do poder de Deus. Tudo depende da visão que o Senhor nos concede. Por isso, a oração do salmista continua tão atual e necessária. No Salmo 119, ele clama: "Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei." Quando Deus responde a essa oração, tudo muda. Aquilo que antes parecia normal começa a revelar sua verdadeira natureza. O que parecia inofensivo se mostra destrutivo. E aquilo que antes não chamava nossa atenção passa a se tornar precioso. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Depois de ter seus olhos espirituais abertos, ele nunca mais conseguiu ver o mundo da mesma forma. Seus valores mudaram, seus desejos mudaram, suas prioridades mudaram. E esse mesmo processo acontece com todos que têm um encontro verdadeiro com Cristo. Não se trata de religião, mas de revelação. Não é sobre regras, mas sobre visão. Talvez hoje Deus esteja te chamando a fazer essa mesma oração. Pedir não por respostas imediatas, mas por olhos abertos. Porque quando a visão é restaurada, a verdade deixa de ser pesada e passa a ser libertadora. Se essa palavra falou com você, escreva "Abre meus olhos, Senhor" nos comentários. A verdade é que muitas pessoas ainda não conseguem enxergar. O mundo zomba da fé, não apenas porque rejeita a verdade, mas porque está cego para a luz. A Bíblia nos ensina que o problema nem sempre é rebeldia consciente, mas cegueira espiritual. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu que a mensagem da cruz parece loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para os que são salvos, ela é o poder de Deus. É por isso que você pode compartilhar o Evangelho com duas pessoas diferentes e ver reações completamente opostas. Uma ouve e seu coração se enche de esperança. A outra escuta as mesmas palavras e permanece indiferente. A diferença não está na mensagem, pois o Evangelho é o mesmo. A diferença está na visão. Quando as escamas ainda estão sobre os olhos, a cruz parece sem sentido. Mas quando Deus remove essas escamas, a cruz se revela como salvação, amor e vida eterna. Essa compreensão nos ensina algo muito importante. A verdadeira visão espiritual não nasce da nossa inteligência, nem da nossa experiência, nem do nosso esforço religioso. Ela é um presente da graça de Deus. É o Senhor quem abre os olhos, quem ilumina o entendimento e quem revela a verdade. Por isso, ninguém pode se orgulhar de enxergar, pois tudo vem da misericórdia divina. Quando nossos olhos são abertos, entendemos que existe um só Senhor, uma só fé, um só Salvador. A fé deixa de ser apenas um rótulo, uma tradição ou um costume herdado. Ela se torna a vida, direção e fundamento. Cristo deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser o centro de tudo. Se você reconhece que foi a graça de Deus que abriu seus olhos, escreva "Foi Deus quem me fez enxergar" nos comentários. Agora, com o coração sensível à palavra, é tempo de nos voltarmos a Deus em oração. Pai amado, nós te agradecemos porque foste tu quem abriu nossos olhos quando nós não conseguíamos enxergar por conta própria. Se hoje reconhecemos a verdade,
Se hoje amamos o Evangelho, se hoje desejamos andar nos teus caminhos, é somente porque a tua graça nos alcançou primeiro. Senhor, somente tu vês todas as coisas com perfeita clareza. Tu conheces o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Enquanto nós enxergamos apenas partes da realidade, tu vês o todo. Por isso, nós pedimos, continua abrindo os nossos olhos. Livra-nos de focar no que é passageiro e ensina-nos a enxergar aquilo que é eterno. Que nossos olhos não se prendam às circunstâncias, mas à tua fidelidade. Perdoa-nos, Senhor, quando gastamos energia com aquilo que não edifica, quando nos distraímos com discussões vazias ou quando permitimos que o medo e a ansiedade nublam a nossa visão espiritual. Alinha o nosso olhar com a tua vontade. Ensina-nos a ver a vida pela perspectiva do céu e não apenas pelas lentes limitadas da terra. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que ela corrija, direcione e guie cada decisão que tomarmos. Ajuda-nos a não caminhar por aquilo que sentimos, mas pela verdade que o Senhor já declarou. Se essa oração representa o desejo do seu coração, escreva, Senhor, guia meus olhos nos comentários. Pai eterno, continua a remover diariamente toda a escama que ainda insiste em permanecer diante dos nossos olhos. Não permita que sejamos enganados por nossos próprios desejos, nem pela cultura, nem por vozes que distorcem a verdade. Forma em nós uma visão espiritual sensível, madura e alinhada com a tua palavra. Ensina-nos a caminhar por fé e não apenas pelo que vemos. Concede-nos discernimento, Senhor. Abre nossos olhos para reconhecer aquilo que vem de ti e aquilo que não vem. Protege-nos de falsas aparências, de palavras bonitas que escondem engano e de caminhos que parecem certos, mas conduzem à morte. Reveste-nos com a armadura espiritual para que possamos permanecer firmes em meio às batalhas invisíveis. Ajuda-nos a enxergar o pecado como ele realmente é. Algo que fere teu coração nos afasta da tua presença. E, ao mesmo tempo, faz com que o Evangelho se torne mais belo aos nossos olhos do que qualquer tentação deste mundo. Que a santidade seja vista como vida e não como peso. Que a tua graça nos atraia todos os dias. Abre nossos olhos para ver as pessoas ao nosso redor com compaixão. Que não passemos indiferentes pela dor do próximo. Dá-nos sensibilidade para amar, servir e anunciar Cristo com coragem. Ensina-nos também a nos enxergar como tu nos vês, perdoados, restaurados, escolhidos e amados pelo sangue de Jesus. E mesmo quando o caminho parecer escuro, ajuda-nos a enxergar a esperança. Lembra-nos de que não lutamos por vitória, mas a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. Por isso, hoje e sempre, nós oramos. Senhor, abre os nossos olhos. Queremos ver a verdade, queremos ver Jesus, queremos viver para a eternidade. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Se essa oração falou profundamente com você, escreva amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ter os olhos espirituais abertos hoje. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você.